Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma videoaula da nossa escola bíblica virtual. Estamos estudando Homens e Mulheres da Bíblia. Nossa videoaula de hoje é a número 11 e nós chegamos à terceira e última parte de Moisés em 3D. Hoje, o legislador de Israel. Já vimos Moisés, o líder de Israel, o libertador de Israel, que foi a primeira lição, o libertador, o líder, e agora o legislador de Israel. Na videoaula de hoje estudaremos Moisés, o legislador que registrou a lei que Deus entregou no Sinai, no Monte Sinai. Lei esta que deu forma e identidade ao povo israelita, distinguindo-o dos demais povos e avançando para a regulação das suas relações e seus mais variados aspectos, relações sociais, religiosas, políticas e por aí vai. Além de libertar os israelitas do Egito, liderá-los durante sua jornada para Canaã, Moisés ainda foi seu legislador da parte de Deus. Então, Moisés em 3D. Vamos à nossa aula de hoje, né? Primeiro ponto, Moisés, o primeiro legislador. E olha que interessante, a gente foi buscar isso lá no Novo Testamento, João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés foi o primeiro legislador de Israel. A lei foi dada por Deus a Moisés, e essa lei que foi dada não deveria ser apenas transmitida de Deus através de Moisés para o povo israelita, mas estes, os israelitas, deveriam recebê-las e praticá-las. É importante a gente dizer que outros povos da antiguidade também tinham códigos legais, né? Também tinham leis. Inclusive, muitos desses códigos, dessas leis, semelhantes aos 10 mandamentos, né? No entanto, a lei em Moisés, além dela trazer identidade e formatar o povo de Deus, ela aponta para o Deus único e verdadeiro, não como os outros códigos, que muitas vezes poderiam apontar também para as suas divindades. Aqui, na verdade, a lei aponta para o monoteísmo. Então, um Deus que escolhe um povo para representá-lo aqui na terra, um povo sacerdotal, uma nação santa, que deveria intermediar a relação de Deus com todo mundo. Então o povo de Israel não era apenas a menina dos olhos de Deus. O povo de Israel também deveria ser o quê? O representante de Deus aqui na terra, apontando para o único Deus, né? O único e verdadeiro Deus. E chegamos a um segundo ponto da nossa lição, Sinai, o Monte da Aliança. Então, Moisés liberta o povo do Egito, lidera a caminhada até a península do Sinai. Eles já atravessaram o Mar Vermelho, já experimentaram muitas provisões e muitos livramentos da parte de Deus nessa caminhada curta, perto do que será a caminhada, né? 40 anos. E ali no Monte Sinai é que a aliança de Deus com o povo de Israel vai ser feita, e ela vai ser formalizada através da lei, né? Então o texto de Sinai, né? O ponto agora, Sinai, o Monte da Aliança, Êxodo 19:1. No fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos israelitas. Então, no Sinai, Deus deu a lei para Israel
E a partir do Sinai, Israel foi formatado povo de Deus. E toda vez que acontece algo novo, né, um momento especial de revelação de Deus na Bíblia, coisas maravilhosas acontecem, né? Então, um subponto aí, algo novo está para acontecer, Êxodo 19:10. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: cuidado para não subir o monte nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas roupas. E ele disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Então, algo novo estava para acontecer. Deus ia fazer uma aliança com o seu povo ali no Monte Sinai. Então, para isso, o povo deveria santificar-se. Nós vamos ver mais à frente o que é santificar-se, né? Para isso, o povo deveria saber seus limites. Eles não poderiam chegar ali na base, ali no monte, não poderiam tocar no monte. Nosso relacionamento com Deus é marcado por limites. E o principal limite é o seguinte: Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele é Deus eterno e nós não somos. Entendeu? Há uma diferença imensa entre nós e Deus, entre Deus e nós. Porque Ele é Deus e nós não somos, nós somos criaturas. Então isso já vai ficando bem marcado. Por quê? Porque os outros povos tinham divindades muito humanizadas, muito próximas dos limites e das imperfeições e das aberrações humanas. Então as outras divindades não tinham essa característica de ser totalmente outro, como Deus era, né? Como Deus é, na verdade, como Deus é. Então, o povo precisava desde agora entender que as coisas com Deus são diferentes, né? Então, Deus é santo e Ele vai formar um povo santo. E algo novo acontece, né? Êxodo 19:16. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. Então a presença de Deus no monte da aliança é reverente e aterradora. É algo assim para assombrar mesmo. E a presença de Deus no Monte da Aliança é marcante e demarcadora de um novo tempo que está iniciando para este povo, né? Então a Aliança do Sinai deveria levar o povo israelita a se comprometer com Deus, que anteriormente havia realizado atos poderosos de livramento no Egito e de sustento na jornada até ali. Somente por meio da obediência à aliança de Deus, Israel poderia ser reconhecida como reino de sacerdotes e nação santa, como a gente já leu. Essa aliança se configurará em forma de um tratado entre Deus e os seus servos, que é Israel. Deus como Senhor e os seus servos Israel. Chegamos aqui ao terceiro ponto da nossa lição, os 10 mandamentos, ou decálogo também como é conhecido, né? Então nós vamos ver que esses 10 mandamentos, eles podem ser seccionados em duas partes, né? A primeira parte a gente aqui vai denominar mandamentos verticais e a segunda parte mandamentos horizontais. Então o texto aí,
Êxodo 21, tem um preâmbulo aí do tratado aí, né, da lei, né? Então Deus falou todas essas palavras. E quem é esse Deus que falou todas essas palavras? Eu sou o Senhor teu Deus. Quer dizer, é o Deus deles que está falando. E quem é esse Deus? Que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. E aí vem o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Então, Israel só deveria ter um único Deus. Lá no Egito não era isso que eles viram. Lá em Canaã, enquanto eles peregrinavam 430 anos antes de irem antes desse momento, né? Antes deles irem com Jacó ainda vivo para o Egito, com José os recebendo lá, os povos ali ao redor, não era isso que eles viam. Eles tinham vários deuses. Então, não terás outros deuses além de mim. Só há Deus. Segundo mandamento, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. E não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Por que não fará imagem de escultura? Por que não farás imagem esculpida? Porque eles não terão outros deuses, porque nós não podemos equiparar a Deus, rebaixar Deus, a grandeza de Deus, a sublimidade de Deus, a algo que Ele criou, né? E aquela imagem que pode ser como o bezerro de ouro, né? Uma figura de um animal que já existe. A imagem esculpida, ela é um problema, e aquilo que ela representa, um animal, é outro problema. Mas aquilo que ela representa no coração do homem é um problema ainda muito mais sério. Porque, na verdade, aquela imagem, o que ela representa, tem a ver com o que Deus não representa no coração desse adorador aí. Porque ele está adorando criatura. Ele está rebaixando a adoração, e a adoração somente a Deus. Só Deus pode ser adorado. Pessoas, animais, coisas não podem ser adoradas. É você rebaixar a adoração, que é algo próprio e exclusivo de Deus, ao nível de criatura. E Deus não está nesse nível. O nível de Deus é outro. Isso era o que os outros povos faziam. Nós vamos perceber que os mandamentos, a segunda seção de mandamentos, muitas nações tinham a segunda parte de mandamentos que a gente verá daqui a pouco, muitos outros povos tinham, mas esses primeiros 4 mandamentos, eles dizem respeito única e exclusivamente a Deus na vida do povo, né? Então, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus não é para correr aí à torta e à direito, sem nenhum predicado, sem nenhuma reverência, sem respeito. Você não pode usar o nome de Deus para fiar uma palavra sua que não vai se cumprir, por exemplo. Você não pode colocar o nome de Deus numa piada, numa coisa suja, porque você começa a trazer ao seu nível de compreensão, limitado por ser criatura e limitado por ser pecador, o nome daquele que é excelso, o nome daquele que é santo. Então perceba uma coisa, Deus está, através desses mandamentos, ensinando para o povo de Israel o que é viver em relação com o único e verdadeiro Deus que é santo. Eles não sabiam disso, eles iriam aprender isso, porque isso não era o testemunho que eles tinham lá do Egito, e esse não é o testemunho que eles encontrarão na travessia do deserto, com os povos com os quais eles
vão acabar se encontrando, e muito menos dos povos que habitam em Canaã, a terra que eles vão ter que conquistar e ocupar. Os povos de lá, os seus deuses não são assim, né? Então não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento aqui, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, então há 6 dias para o trabalho, e farás o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado. Então, sábado é descanso. A palavra sábado significa descanso, né? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, né? Então, Deus trabalhou 6 dias e descansou o sétimo. E ele mostra para nós a importância de termos um dia para o descanso, mas esse dia é para dedicarmos ao Senhor, né? Chamamos, né, no caso, esses primeiros 4 mandamentos de verticais, porque eles dizem respeito à maneira como deveria se dar o relacionamento entre os israelitas e Deus. Isso é, na verticalidade, daqui de baixo onde estamos para com Deus que está nas alturas. E eles dizem respeito, né, a que Deus seria a prioridade na vida dos israelitas. Veja que eles aparecem em primeiro lugar. Os demais mandamentos que nós veremos logo a seguir, eles têm importância, eles são necessários, Deus os determinou, mas primeiramente esses daqui. Primeiramente nós precisamos ter a nossa vida resolvida em relação a Deus. A nossa vida só tem sentido em Deus. Eu lembro de um teólogo, Langston, ele dizia: religião é vida, e vida é em Deus. Então a nossa vida religiosa só tem sentido em Deus, porque Deus é vivo, e Deus é vida, e Deus é doador da vida. Então, primeiro temos que ter bem claro esses mandamentos em relação a Deus, para termos uma relação com Deus saudável e prioritária na nossa vida. E na sequência veremos os próximos mandamentos, né? Agora nós vamos ver os mandamentos horizontais, né? Mandamento número 5. Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Chamamos de mandamentos horizontais porque dizem respeito à maneira como deveria se dar o relacionamento entre os israelitas em sociedade. Então, nós vemos aí, né, nesses mandamentos horizontais, se os primeiros são verticais, dizem respeito ao nosso relacionamento aqui de baixo com Deus nas alturas, os próximos, que são esses que acabamos de ler, dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo, né? Então, nós só poderemos ir bem nesses mandamentos se nós estivermos indo bem com os primeiros. O relacionamento com Deus precede, porque o relacionamento com Deus transforma o nosso coração. Nós estamos relacionando com quem é maior do que nós. Nós estamos nos relacionando com quem é a fonte da vida, mas também com quem é todo o parâmetro de manutenção da vida. Então, de Deus nós recebemos o alimento necessário para alimentar a nossa relação com o nosso próximo, seja o pai e a mãe, a quem devemos honra
em todo e qualquer momento da nossa vida, inclusive quando eles não estiverem mais aqui conosco nessa terra, não tiverem partido para a eternidade, ainda assim, nas nossas memórias e lembranças, a reverência, a honra a eles, né? Mas essa honra deve ser exercida em atitude, não um discurso vazio, enquanto estão vivos. Né? Não adianta nada falar que honra pai e mãe, falar isso para os outros, e no dia a dia o pai e a mãe estão numa penúria, né? Você está abandonando pai e mãe. Nem telefona para saber se está vivo, se está morto. Né? Honrar pai e mãe em todos os sentidos. Então nós só iremos bem nos relacionamentos com o nosso próximo se estivermos bem no relacionamento com Deus. E aqui é o diferencial. Outros povos tinham mandamentos semelhantes a esses daqui, mas é porque estamos bem com Deus que podemos estar bem com o nosso próximo, né? O decálogo, então, os 10 mandamentos, é a síntese de todo o mandamento de Deus para o seu povo. Nós veremos que tem mais outras leis aí, a gente vai ver no próprio livro aqui do Êxodo, daqui a pouco nós vamos ver, no Levítico, no Deuteronômio, né? Deus, através de Moisés, especificando situações práticas do dia a dia, situações bem específicas em que a lei deveria ser aplicada, né? Mas o interessante é o seguinte, qual é o espírito que está por trás dessa lei? O que essa lei inspira em nós? Qual o sentido da lei de Deus? Então Jesus trouxe o sentido dessa lei sendo questionado por um doutor da lei. A gente vê o texto de Mateus 22, 35. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Qual foi a interrogação? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento depende disso. De amarmos a Deus sobre tudo e sobre todos e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente percebe que o fundamento da lei é o amor. A lei é vivida em amor. A lei surgiu em amor. Deus deu a sua lei em amor. Nós devemos observá-la em amor, porque primeiro amamos a Deus e depois amamos o nosso próximo. Quando esta equação está bem resolvida, as coisas vão bem. Então o fundamento de toda a lei é o amor. E aí nós chegamos num outro ponto, né? O livro da aliança, nesse mesmo capítulo 20 de Êxodo, avançando até o capítulo 23, verso 33, e Êxodo aqui no 20, a partir do 23, nós vamos ver as especificações da aliança feita entre Deus e Israel, que chamamos de livro da aliança. Como que se dará essa aliança? Depois a gente vai ver em Levítico, em Deuteronômio, esses pontos sendo tratados com mais cuidado. Mas assim, quais são os termos, né, em que se desdobram esses mandamentos verticais e horizontais, né? Então, em Êxodo 20, 23 a 26, Deus como único Senhor, e ali também está como edificar o altar de adoração a Deus. Eu não vou ler os textos, eu vou citar o que o texto está querendo dizer. Êxodo 21, do 1 ao 11, o trato com a escravidão. A escravidão existia naquele tempo, e como que se dava o trato da escravidão, né? Você vai falar, puxa vida, mas aí é esquisito isso, né? A escravidão não existe mais. Poxa vida, mas ele estabelece normas num ambiente que não tinha normas. Estabelece leis num ambiente que era anômico, né? Não tinha lei, né? Êxodo 21, do 12 ao 36, o trato com a violência entre pessoas e animais, né? Então, como resolver situações que envolvem violência, né? E aí, o clássico texto, né? Êxodo 21, 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Você vai falar, que absurdo isso. Não, meu querido, não é absurdo, porque nessa época, por exemplo, alguém pisava no pé, o outro podia matar.
a pessoa invadia a sua propriedade, matava um boi seu, você ia lá e roubava o que podia, destruía tudo o que você podia. Havia uma desproporcionalidade entre o ato criminoso e o revidar dele. O executar da justiça, muitas vezes, envolvia exageros. E aqui não tem exagero. É um olho por olho, um dente por dente. Então não é 2 dentes por um dente, não são os 2 olhos por um olho. Não é assim. Então você equaliza, você resolve o problema. Então é um salto tremendo em sociedades que não estavam acostumadas com isso. Êxodo 22, do 1 ao 17, diversas reparações por crimes, acidentes ou infortúnios. Então, várias situações podiam passar despercebidas, ser tratadas de qualquer maneira lá na frente, elas estão contempladas aqui. Êxodo 22, 18, pena contra a feitiçaria, Deus não admite isso. Êxodo 22, 19, pena contra a bestialidade, relação com animais. Êxodo 22, 20, pena contra a idolatria. Êxodo 22, do 21 ao 27, justiça aos vulneráveis, órfãos, viúvas, estrangeiros. Êxodo 22, 28, respeito às autoridades públicas. Êxodo 22, do 29 ao 31, consagração de posses. Êxodo 23, do 1 ao 3, advertências contra a injustiça, situações que envolvem injustiça. Êxodo 23, do 4 ao 5, cuidados com o bem alheio, não tem que cuidar só das minhas coisas, tem que cuidar das coisas dos outros também. Êxodo 23, do 6 ao 9, advertências contra a injustiça, novamente, outra classe de injustiça. Êxodo 23, do 10 ao 12, o cuidado da terra. Êxodo 23, do 3 ao 17, as celebrações anuais. Êxodo 23, do 18 ao 19, como ofertar ao Senhor. Êxodo 23, do 20 ao 23, Deus falando do anjo do Senhor que vai conduzir o seu povo, até a terra prometida. E por fim, Êxodo 23, do 24 ao 33, a bênção de Deus para o seu povo na posse da terra prometida. Deus cuidando do seu povo na ida e na terra prometida. Nós percebemos aí como foi amplo e profunda a atividade legisladora de Moisés. Deus dando a Moisés esse privilégio de poder registrar a lei de uma forma geral no Decálogo e depois de uma forma bem específica, nessa parte do Êxodo que a gente acabou de ler, a gente chama de Livro da Aliança. E agora aqui a gente vai ver, ainda no Êxodo, do 25, verso 1 até o 31, capítulo 31, verso 18, as regras do tabernáculo. É mais um ponto aqui, envolve regras, envolve lei. Então a lei não trata só da relação com Deus, das relações sociais. Como que o trabalho no tabernáculo vai se dar, como o próprio tabernáculo vai se formar, vai ser feito, Então, Êxodo 25, do 1, verso 1 até o 31, verso 18. O tabernáculo, o que era o tabernáculo? Era um templo móvel, era uma tenda, Tinha um átrio em volta dela, com as suas paredes, separando do arraial de Deus, Era uma tenda que era montada e desmontada conforme Israel peregrinasse até Canaã. Então Deus deu o modelo desse tabernáculo lá no Sinai. E o povo ofertou os materiais necessários e com todo o requinte de detalhes e de materiais. Deus falou, Deus capacitou homens para terem habilidade para fazer isso. E o tabernáculo deveria ser feito exatamente da maneira como Deus apresentou o seu modelo por escrito, tudo certinho, E por que tal importância para o tabernáculo, Poxa, era uma tenda ali para adoração e tal. É que o tabernáculo simplesmente significava para o povo de Israel que não podia ver Deus, porque Deus é espiritual. Esse povo está acostumado a ver os deuses do Egito, Eles veriam o tabernáculo, saberiam que o tabernáculo não é Deus
mas Deus se fazia presente na presença do povo no tabernáculo. Ele vai falar, pastor, mas como que fica Deus como espírito? A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Realmente, mas aqui você tem que entender que é um período revelacional. No trato de Deus com um povo que está aprendendo a ser povo de Deus, está recebendo leis que deverão ser internalizadas e vivenciadas, praticadas, para que eles entendam quem é esse Deus. A presença do tabernáculo, tudo que diz respeito ao serviço do tabernáculo, tem a ver com o povo sendo ajustado com a realidade desse Deus santo no meio deles. Eles não estão caminhando assim, passeando no meio do deserto. Estão caminhando com o Senhor. Eu acho que isso deveria chamar a nossa atenção nos dias de hoje, né? Digo por mim mesmo, às vezes a gente não se dá conta de que Deus está conosco, Ele é Emmanuel mesmo, Deus conosco. E às vezes o nosso viver não corresponde à presença santa de Deus na nossa vida. E era isso que o tabernáculo significava, a própria presença do Senhor da aliança entre o seu povo. Há uma série de instruções para a sua construção e confecção dos seus acessórios, do capítulo 25 do Êxodo, verso 1, até o capítulo 27, verso 21, depois do capítulo 30, do verso 1, até o capítulo 31, verso 18, bem como as regras para a consagração das roupas e dos próprios sacerdotes, que a gente vê no capítulo 28, verso 1 do Êxodo, até o capítulo 29, verso 46. A gente não vai ler esses textos, mas ali também tem leis que regem tudo isso, e foi Moisés quem escreveu tudo isso aí. Aí a gente vê Levítico, né? Um texto de aliança, com exceção de poucas passagens narrativas no livro do Levítico, né? Do capítulo 8 até o 10, e uma seção do livro, né? Que trata de bênção e maldição, que está no capítulo 26, todo o restante do livro de Levítico consiste de leis. É um livro, é um compêndio legal, né? É um manual de leis. Particularmente leis de ordem cultual, de como se deve cultuar a Deus. E de Levítico, capítulo 17 até o capítulo 26, ali tem o código de santidade do povo de Deus. Como esse povo deveria entender, viver a sua vida de santidade a Deus. Então, Levítico, como uma parte ali de Êxodo, como a gente viu ainda há pouco, configuram-se como textos de aliança, isto é, os termos do tratado da aliança, que foi feita de Deus com Israel. Não foi Israel que fez com Deus, foi Deus que fez com Israel, tá? Deus é quem propõe a aliança. Deus é quem traz a aliança e seus termos. Deus é o fiador da aliança. Deus é aquele que faz a aliança se cumprir. Tendo Deus como Senhor do tratado e Israel como os servos, o servo do tratado. E aí também temos o livro de Deuteronômio. O que significa para Israel ser povo de Deus na conquista e no estabelecimento da terra prometida? Por quê? Vamos entender. Quando Deus dá a lei no Monte Sinai, o povo estava começando a jornada pelo deserto. Essa jornada vai durar 40 anos. O livro do Levítico, ele tem a ver com esse povo com quem foi feita a aliança. Mas e agora? O que aconteceu? Quando a gente lê naquela parte que já vimos de Moisés como líder de Israel, nós vimos todas as dificuldades que Moisés enfrentou para liderar o povo de Israel na peregrinação do deserto. E nós sabemos que, com exceção de Josué e Caleb, toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Deuteronômio é um livro escrito por Moisés quando eles já estão ali à beira do Rio Jordão para atravessar
para Canaã, a terra prometida. E aí, o que vai significar a aliança, ser povo de Deus, para os israelitas que vão entrar? Quem são esses israelitas que vão entrar? Com exceção de Josué e Caleb, que saíram do Egito, os demais são um povo que nasceu no deserto. E agora eles vão ter que atravessar, entrar na terra, conquistar a terra, se estabelecer na terra, sendo o povo de Deus. Então toda aquela lei recebida, ela precisa ser repassada para este povo dentro desse aspecto. Nós estamos entrando na terra. Que privilégios e responsabilidades implicariam essa condição de povo escolhido, né, povo da aliança, para a geração que vai tomar posse da terra, mas também para as gerações que sucederão essa geração aí. Então, Deuteronômio, como o nome pode sugerir, não é uma segunda lei, né? Deuteros, né? Deutero e nomos. Não é uma segunda lei. Deutero, segundo, né? Nomos, leis. Não é uma segunda lei, né? Mas a lei como a codificação da aliança para esse Israel que vai entrar na terra da promessa. Né? Então, vamos lá. Eu tenho Cristo na minha vida. Como é que eu vou viver em Cristo? Né? Os meus valores anteriores ficaram no deserto. Agora eu tenho uma nova vida com Cristo. O que significa essa nova vida com Cristo? Chegamos aí a mais um ponto da nossa lição, a lei de Deus e a identidade de Israel. Então Deus iniciou a formação do seu povo com Abraão, depois com seu filho Isaque, depois com o neto de Abraão, Jacó, e com os seus 12 bisnetos, né, que são as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. No entanto, o povo que Deus formaria não seria uma nação unida apenas por laços sanguíneos, mas teria de se identificar com Ele, com o Senhor. E olha como que se dá a identificação. Eu peguei aqui 3 textos de Levítico e teriam mais, né? Mas esses são suficientes. Levítico 11, 45. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19, 2. Fala a toda a comunidade dos israelitas: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus. Pois eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, não repete, sou santo, né? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, qual é a identidade desse povo, né? A identidade do povo de Israel com o Senhor se daria por meio do caráter que Deus iria construir nesse povo. E um caráter que Deus quer que seja correspondente ao seu próprio caráter. E qual é o caráter de Deus? Deus é santo. E o povo também deveria ser santo. E o que é ser santo? Né? Eu peguei aqui 2 palavras do hebraico, kadosh e kadish, que trazem a mesma ideia, separado hebraico, né? Separado no hebraico. Então, kadosh e kadish significa separado no hebraico. Então, santo significa algo separado para o serviço de Deus. Então, objetos que eram consagrados, né? Vamos do tabernáculo, por exemplo. No caso de pessoas, aquelas separadas pelo Senhor como sua possessão peculiar, por um lado, então o povo de Israel, por outro lado também as que se dedicaram ao Senhor. Então é muito interessante que ser santo significa tanto ter sido separado pelo próprio Deus, como uma pessoa se separar para Deus. Envolve as duas vias, né?
Deus separando, a pessoa se separando para Deus. E qual é essa ideia de estar separado? É não estar profanado, isso é, confundido, envolvido, corrompido com o meio da onde você vem. Você se separa, você está separado, né? Então, portanto, a lei de Deus deveria não apenas ser conhecida e vivida mecanicamente. Ah, tem que fazer matar? Não vou matar. Não é assim uma coisa mecânica. Mas ela deveria ser internalizada no coração, introjetada no coração e expressar-se após transformar todo o coração através de atitudes e condutas de vidas transformadas de dentro para fora por ela, pela lei. Há um texto no Salmo que eu acho lindo: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está dentro do nosso coração, ela nos traz o parâmetro do alto. Ela não nos faz medir a realidade pelo nosso olhar observador, mas o nosso olhar observador segundo as lentes santas de Deus. A lei de Deus, ela filtra o meu entendimento no sentido de que eu não apenas observo a realidade como ela é, mas como ela poderia ser. Deus, quando olha para nós, não vê apenas os pecadores que nós somos, mas os santos que nós seremos. Por isso que Cristo media a nossa relação com Deus. Porque em Cristo nós saltamos dessa realidade pecaminosa, que é a nossa própria natureza. Mas vamos ao texto aqui. Eu fui buscar lá em Jeremias, um texto que eu gosto muito. Jeremias 31 em diante. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Percebam que o povo que saiu do Egito não entrou nessa, né? Mas esse era o sentido da lei. A lei introjetada transformando-nos de dentro para fora. Então, acima, nesse texto, Jeremias expõe qual sempre foi o sentido de Deus para o seu povo. Que era o quê? A lei transformar o coração para transformar as atitudes. Então não era uma coisa mecânica. Já que tem lei, vamos obedecer, né? Já que o sinal está vermelho, vamos parar. Quem disse que você é obrigado a parar? Tem alguma cerca, alguma cancela ali impedindo você? Um portão se fecha no cruzamento? Você não vai, porque você sabe o sentido do que é parar e você sabe o sentido do que é avançar. A lei do Senhor, ela traz esses parâmetros para nós, para que nós saibamos viver a nossa vida de maneira correta, da maneira como Deus quer que nós a vivamos. Então, podemos compreender que a lei de Deus para Israel, que veio por meio de Moisés, era para formatar um povo distinto dos demais povos, então isso traria identidade para esse povo, um povo santo, né, que é a separação, a consagração, um povo com um caráter correspondente a Deus, isso é um caráter de santidade, um povo que ama somente a Deus e um povo que ama o seu próximo, isso é o sentido do amor, né? Não me dedicar apenas a mim mesmo, me dedicar a Deus no primeiro momento e na sequência, me dedicar ao meu próximo.
Por fim, um povo que vive o que crê, fé e conduta. Né? Não adianta apenas eu crer, eu preciso viver. Né? Fé e conduta. E tudo começou com a chamada de Moisés, né? Êxodo 3:1. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Aqui já está evidente em que base se dará o relacionamento do povo de Israel com o Senhor, por meio da santidade de Deus. Então Moisés já recebe o primeiro recado na sua chamada, né? Tudo transita por entre santidade. Concluindo a nossa lição, como podemos observar, toda a lei de Deus está sintetizada nos 10 mandamentos. Moisés os recebeu do Senhor como a formalização da aliança de Deus com Israel no Monte Sinai. A aliança tomou a forma de um tratado com os seus respectivos termos, um contrato mesmo, né? Constantes na segunda parte do Êxodo, a gente vê os termos dessa aliança, né, dessa lei, em quase a totalidade do Levítico. E essa lei vai ser atualizada, não porque a lei vai ser atualizada, mas o povo vai ser atualizado na lei, lá em Deuteronômio, para o novo Israel, né? Uma geração nova que vai entrar em Canaã para possuir. Então Moisés, como legislador, as recebeu, as ensinou, as interpretou, porque ele também foi juiz. Lembra Jetro dando o conselho, então a interpretação para o juízo, e as aplicou, né? A lei foi aplicada para o povo de Deus. Para você refletir, ser povo de Deus é um tremendo de um privilégio. Porém, ser povo de Deus implica em uma tremenda responsabilidade de refletir o caráter santo de Deus na minha vida, na sua vida, na vida do povo de Deus. Portanto, não dá para viver de qualquer maneira ou mesmo como vivia-se anteriormente. Pois o Senhor espera que, em amor, testemunhemos ao mundo a salvação que Ele nos deu. E antes mesmo que testemunhar ao mundo, entendemos que devemos viver para a alegria, para a honra, para a glória, para o louvor de Deus que nos salvou. Que essa lição lhe tenha feito bem. Próxima videoaula não falaremos mais de Moisés. Foram 3 lições sobre Moisés, mas eu gostaria que agora você orasse comigo. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, obrigado pela vida de Moisés, que foi o líder que o Senhor usou para libertar o teu povo, porque ele liderou o teu povo na caminhada até Canaã, e mesmo não tendo entrado lá, como nós vemos no final do Deuteronômio, ele vendo do alto do monte toda aquela terra, seu corpo não foi achado, ele não entrou lá, mas ele teve o privilégio de conduzir o teu povo e de ser o legislador do teu povo também. Ó Deus, e nós vimos que nós devemos receber a tua lei e vivê-la em amor, para a tua honra e para a tua glória, para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro e sincero contigo. Por meio da tua graça e da tua misericórdia, nós assim conseguimos viver. Por meio de Cristo, que é o sentido e veio cumprir toda a lei e todo o profeta, é que nós conseguimos viver assim. Sermos um povo que honra e que glorifica o teu santo nome. Ajuda-nos, porque somos pecadores
e muitas vezes falharemos, mas com o Senhor nós podemos. Fica conosco, fica com cada um, abençoa a vida de todos aqueles que acompanham as nossas aulas, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá, um abraço, Deus te abençoe.